pessoal, aqui é Mariana Bruce, professora de História do Colégio Francisco de Assis na área, para mais uma videoaula de História. Essa semana a gente vai trabalhar com a nossa revisão da matéria para vocês poderem realizar a nossa primeira prova online. Então, olha só, presta atenção, pessoal, é o seguinte... Na nossa sala de aula virtual, a partir do dia 4 de maio, segunda-feira, 8 horas da manhã, eu vou disponibilizar lá a nossa primeira prova, P1 do segundo bimestre. O conteúdo dessa prova a gente já conversou, é esse daí que está descrito também nos slides. Unidade 3, tema 4, a Era Napoleônica e a independência do Haiti, e unidade 4, tema 1, as ideias iluministas cruzam o Atlântico. Na segunda-feira, essa prova vai estar disponível lá na nossa sala de aula virtual e vocês terão até sexta-feira, dia 8 de maio, 11h59 da noite, para devolvê-la. Dessa vez, vocês vão marcar as opções, são 10 questões objetivas. Vocês vão fazê-la online, não precisa imprimir nada, tá bom? Vocês vão digitar o nome de vocês na prova, vão marcar as opções corretas e pronto. É tudo automático. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Só não percam o prazo. Essa semana vocês poderão contar, então, com essa aula de revisão. E temos também o nosso plantão ao vivo de História na quarta-feira, às 9 horas da manhã, para sanar as dúvidas e para corrigir a lista de exercícios de revisão, que também estará disponível na nossa sala de aula virtual a partir de segunda e também no blog da escola. Deu para entender? Então, vou falar só mais uma vez para vocês ficarem bem ligadinhos. Segunda-feira, dia 4 de maio, vai ter início o nosso ciclo de P1 do segundo bimestre. Essa prova vai ser online. Ela ficará disponível na nossa sala de aula virtual a partir do dia 4 de maio, segunda-feira, às 8 da manhã, até o dia 8 de maio, às 11h59 da noite, sexta-feira. Portanto, em algum momento dessa semana, vocês terão que acessar essa prova, que o linkzinho vai estar lá, e vocês farão a prova online, vão marcar lá as opções corretas e pronto, é só isso. Para ajudá-los aí nesse processo, temos então essa aula de revisão de hoje e vamos ter também o nosso plantão ao vivo de História para corrigir a lista de exercícios de revisão, que eu também disponibilizei lá na nossa sala, tá bom? Então, vamos para a aula de hoje. Mais uma vez, então, o conteúdo da prova, a Era Napoleônica e a independência do Haiti, e as ideias iluministas cruzam o Atlântico. Vamos lá? Vem comigo, então. Em relação a essa unidade 3, tema 4, olha só. Napoleão Bonaparte, ele vai ascender ao poder através de um golpe, o golpe do 18 Brumário. Ele dá esse golpe em função da instabilidade do diretório, que é um momento onde os girondinos e a alta burguesia procuram se reorganizar no poder depois do período de radicalização jacobina. Então, você teve lá os jacobinos na Revolução Francesa que radicalizaram o processo, aboliram a escravidão nas colônias e promoveram uma série de medidas populares. Ao mesmo tempo, também desencadearam a política do terror, um comitê de salvação pública que levou à guilhotina milhares de pessoas. Com a crise do poder jacobino, os girondinos voltam ao poder no diretório, mas não conseguem se sustentar de maneira muito consistente ali. E aí, Napoleão Bonaparte, que era um general super popular, que durante esse processo todo da Revolução Francesa tinha atuado nas fronteiras, lutando contra as nações absolutistas,
para garantir a vitória da Revolução, ele consegue, com apoio popular e apoio da burguesia, dar um golpe no diretório, o golpe do 18 Brumário, e assume o poder no consulado. Em tese, ele dividiu o poder ali com outros cônsules. Mas o que a gente vai observar é que gradativamente ele vai centralizando o poder em suas mãos até chegar ao ponto em que ele vai se autocoroar imperador. Mas vamos por partes. Um primeiro aspecto importante aqui que eu destaco, portanto, é essa ascensão do Napoleão Bonaparte como esse líder popular e carismático que vai ser responsável pela consolidação das ideias lançadas durante o processo da Revolução Francesa. Vai ser com Napoleão Bonaparte que a França vai desencadear o seu processo de revolução industrial, e aí, para isso, é importante vocês perceberem, vou botar aqui uma canetinha pra gente ir, e aí é importante vocês perceberem como, nesse momento, a revolução industrial na França vai ter um papel ali fundamental de superar a Inglaterra, que até então era justamente a maior concorrente, a Inglaterra que havia sido pioneira no processo da Revolução Industrial e que nesse momento se torna a maior inimiga da França. Então a França vai tentar correr atrás desse prejuízo para alcançar a sua arqui-inimiga do ponto de vista econômico. Também é criado nesse momento o Banco da França, se cria uma moeda única, que é o franco. Então você tem um salto importante aí na economia que vai garantir que a França tenha condições para desenvolver de maneira mais eficiente o processo do capitalismo naquela região. Além disso, vai ser também durante esse período que vai ser implementado o Código Civil Napoleônico. Esse Código Civil Napoleônico é um documento muito importante, justamente porque é ali que se transforma em lei, que se regulamenta várias ideias lançadas durante a Revolução Francesa. Lá no início do processo foi feita uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, e que se falava ali sobre igualdade política, sobre as liberdades individuais, sobre os direitos individuais de ir e vir, de livre pensar, o direito à propriedade privada, entre vários outros. É durante o período napoleônico, com esse Código Civil, que se consolida essas ideias se tornam sólidas, concretas, se tornam leis. Então há esse processo importante aí que enraiza a Revolução Francesa e garante justamente que esses ideais todos não se perdessem. E finalmente aquilo ali vai servir como uma alavanca para a edificação desse novo mundo que está surgindo. Vai ser nesse momento também que vai ocorrer também a concordata com a igreja. O que significa essa concordata? É o momento em que há a submissão da igreja ao Estado. Ora, quando Napoleão se autoproclama imperador, ele o faz da seguinte maneira: estava lá o Papa com a coroa para, em tese, colocar sobre a cabeça do Napoleão e assim consolidar ali naquele processo místico, né, o estabelecimento dele como imperador da França. Mas nesse momento ele pega a coroa e ele mesmo coloca na sua própria cabeça. Simbolicamente, isso representa essa submissão da igreja ao Estado. A partir desse momento, a igreja não coroa mais o imperador e a igreja assume um lugar subordinado em relação ao Estado. Mais uma vitória dos ideais burgueses, do Estado laico, que não esteja subordinado efetivamente à Igreja Católica. Nesse período também vai acontecer o bloqueio continental. O que foi isso? Eu não falei anteriormente que a Inglaterra era a arqui-inimiga da França, a maior concorrente econômica? Só que a Inglaterra está numa ilha, né? Então, assim, o exército napoleônico, que era temido por todos e que dá início aí um processo expansionista nesse contexto, dificilmente conseguiria alcançar a Inglaterra, porque para tanto era necessário atravessar o mar. E no mar
a marinha inglesa era a mais poderosa. Então, diante da dificuldade de fato, estabelecer uma guerra direta ali contra a Inglaterra, qual é a solução encontrada por Napoleão? É implementar o bloqueio continental. O que isso quer dizer? A França proíbe que todos os países comercializassem com a Inglaterra. Dessa maneira, acreditava-se que a Inglaterra sucumbiria porque não teria condições de manter suas relações econômicas com vários países da Europa. E por isso, e assim se atingiria o objetivo. Então, com o bloqueio continental, a França proíbe qualquer comercialização com a Inglaterra. E sob a pena, obviamente, desse país ser invadido pelo exército napoleônico. Ora, nesse contexto, ocorre esse processo expansionista e mas Portugal e Rússia são dois países que não vão conseguir cumprir com o bloqueio continental e que por isso serão invadidos. Portugal, que mantinha relações históricas com a Inglaterra de profunda dependência econômica, não tem condições de estabelecer o bloqueio. É nessa ocasião, inclusive, que a família real portuguesa decide vir para o Brasil e Portugal é invadido pelo exército napoleônico. E é nessa ocasião também que a Rússia também sofre uma invasão desse exército napoleônico. Ora, todo esse processo expansionista que é levado a cabo a partir do bloqueio continental e também com a premissa de expandir as ideias liberais burguesas, acabam tornando vulnerável a França, porque se abrem várias frentes de batalha. E vai ser na Rússia, principalmente, diante do inverno russo, porque o Império Russo era um império de gigantescas proporções territoriais. A dificuldade, de fato, de dominar o Império Russo leva inclusive, a política de terra arrasada, que também vai ser utilizada nas guerras mundiais na sequência, que era a seguinte: na medida em que os russos iam recuando diante do avanço das tropas francesas, o que eles faziam? Eles queimavam tudo, destruíam todos os recursos existentes, incendiavam cidades, deixavam as cidades completamente vazias, de maneira que os exércitos franceses não tinham condições de garantir mínima subsistência. Então, eles precisavam esperar que essa subsistência chegasse da retaguarda e, com isso, atrasava o avanço das tropas. E, nesse processo, chega o inverno, um inverno avassalador, que acaba resultando na derrota do exército napoleônico e na sequência contra-ofensiva russa e, por fim, na derrota de Napoleão Bonaparte. Na sequência disso tudo aí, com a derrota de Napoleão Bonaparte, depois do governo dos 100 dias e o exílio na ilha de Santa Helena, as velhas monarquias absolutistas vão tentar restaurar a antiga ordem europeia, vão tentar restaurar essa antiga ordem europeia que existia das monarquias absolutistas, da influência da Igreja Católica, o mundo do antigo regime, de fato. Vai ser uma operação difícil, eles criam a Santa Aliança, que vai ser um dispositivo militar de intervenção nos países para garantir efetivamente que essas velhas monarquias voltassem ao poder, mas a gente vai ver nos próximos capítulos como que esse objetivo vai ser difícil de fato de ser alcançado. Mas isso aí são cenas para o próximo capítulo. Por hora, ficamos então por aqui na unidade 3, na primeira parte da unidade 3, tema 4, a Era Napoleônica. Agora, um outro aspecto importante nesse momento foi a independência do Haiti. Ora, o Haiti era uma colônia francesa que tinha a peculiaridade de se tornar uma realidade onde 95% da população era negra escravizada. Havia ali uma pequena porcentagem de mestiços, como uma classe intermediária, e em torno de 1 a 3% de uma elite branca que vivia às custas da exploração dessa população inteira. Os povos originários foram praticamente genocidados, e então uma realidade de uma disparidade social, racial, econômica muito grande. E é nesse contexto aí, diante também do desencadeamento da Revolução Jacobina lá na França, quando se abole a escravidão e tudo mais, que você vai ter a presença de lideranças locais no Haiti, como, por exemplo, Toussaint Louverture,
que vai radicalizar o ideal de liberdade, que vai justamente apostar nesse processo revolucionário na colônia, num claro manifesto contra a dominação colonial e com a prerrogativa de garantir a liberdade de todas as pessoas, inclusive dos negros e negras escravizados e escravizadas. Vai ser a primeira revolução anti-escravista das Américas. E com sucesso, como a gente vai ver já já. Então, a realidade, a independência do Haiti, ela é muito simbólica porque ela representa esse processo de radicalização da liberdade. Ou seja, lá na França se falava igualdade, fraternidade, liberdade, mas para quem? Inicialmente, não se pensava na população das colônias, mas aqui no Haiti, eles vão trazer esses ideais para cá e vão conseguir, de fato, avançar nesse processo de independência. Depois a gente já sabe que os jacobinos sofrem um revés no processo revolucionário, vem o diretório, o golpe do 18 Brumário, a era napoleônica, e Napoleão vai tentar recolonizar o Haiti e restabelecer a escravidão. Só que não vai ser bem sucedido. Ele manda tropas para cá para guerrear contra essa população que se insurgiu, e se insurgiu de maneira radical mesmo, no sentido de exterminar essa elite branca que existia aqui na colônia. E aí Toussaint Louverture é sucedido por Jean-Jacques Dessalines, e a partir dali se estabelece de fato a independência do Haiti. Ora, qual é o legado deixado por essa experiência nas Américas? Por ser a primeira revolução anti-escravista nas Américas que foi vitoriosa, isso vai gerar o terror nas elites em outras regiões do continente. Porque vocês imaginem só se outros escravizados e escravizadas das Américas resolvem se organizar para fazer uma revolução desse tipo. E se forem bem-sucedidos? Então, em toda a América, o chamado haitianismo vai ser o pavor das elites brancas de que em seus territórios o modelo aplicado no Haiti pudesse ser reproduzido. Então vai ser momentos também de muita repressão e de muitas esperanças para alguns povos que vão tentar desencadear esses processos em suas respectivas regiões. Então, a independência do Haiti é também um fenômeno super importante nesse contexto aí. E com isso, a gente fecha a nossa unidade 3, tema 4. Em relação à unidade 4, tema 1, as ideias iluministas atravessam o Atlântico, o que a gente vai ter? Ora, as ideias iluministas a gente estudou lá no comecinho do ano. Elas são baseadas na razão, nos valores burgueses, e elas vão apontar para um novo mundo pós-absolutista. Justamente a partir da razão se cria ali uma série de dispositivos que vão avançar numa compreensão de um outro formato para o Estado, um Estado republicano, democrático ou constitucional, num outro formato para a economia, ao invés do mercantilismo, livre comércio, num outro formato para o entendimento do indivíduo, livre dos privilégios e mais ancorado nos direitos individuais, na igualdade perante a lei, no mérito, entre outras coisas. Essas ideias iluministas que começam a ser elaboradas e difundidas na Europa nos séculos 17 e 18 chegam também nas Américas. Agora, a diferença é que na colônia esse iluminismo vai se tornar uma pólvora para a luta contra a dominação colonial, porque aqui não havia presença de uma monarquia absolutista. Então, o que havia era a dominação colonial. Deste modo, as ideias iluministas chegam aqui nas Américas com uma proposta de romper com a dominação colonial. Então, vai alimentar os processos de independência que vocês vão estudar durante os próximos ciclos aí da nossa matéria. Por ora, o importante é a gente entender como essas ideias chegam nas Américas, como elas atravessam o Atlântico e de que maneira elas são difundidas, tanto nas 13 colônias como na América Espanhola. Em relação às 13 colônias, o protestantismo, uma religião, de matriz cristã,
que tem início lá com o processo da Reforma no século XVI, na Europa, na Alemanha, e que se multiplica em várias regiões da Europa. Tinha lá uma questão de crítica à Igreja Católica, a forma como a Igreja Católica conduzia os ensinamentos de Deus, conduzia a mediação com a Bíblia. Os protestantes, eles partem entre as várias críticas realizadas à Igreja Católica, uma das mais importantes aqui para o entendimento da nossa matéria, é que os protestantes acreditavam que todas as pessoas tinham o direito de ler a Bíblia em sua própria língua vernacular e, a partir dessa leitura, ser capaz de interpretá-la. Ou seja, as pessoas então precisavam aprender a ler para poder ler a Bíblia e, lendo a Bíblia, interpretar a palavra de Deus. Essa característica e também um apoio, uma valorização do trabalho, diferentemente da Igreja Católica, vai incentivar muito a burguesia crescente a se encontrar dentro da religião e também de garantir ali condições que fomentassem aí essa capacidade de todos de se educarem. Então, quando os protestantes chegam às Américas, e no caso das 13 colônias, você tem ainda o fator de que lá na Inglaterra, a Guerra Civil, na Inglaterra, a Revolução Puritana na Inglaterra, que leva ao enfrentamento entre protestantes vinculados à burguesia e à gentry contra os católicos vinculados à nobreza do Antigo Regime, esse enfrentamento aí leva a várias perseguições religiosas. E os momentos em que as dinastias, em que Carlos I, Carlos II chega ao poder na Inglaterra, são momentos em que as velhas monarquias absolutistas promovem perseguições religiosas contra os protestantes. E nesse cenário você vai ter uma onda de migrações de vários religiosos para as Américas com o intuito de criar aqui esse mundo ideal, seguindo à risca os princípios previstos na Bíblia, que são os puritanos, são os Quakers, que são derivações desse protestantismo. Então, nas 13 colônias, a gente vai ter o papel importante dos puritanos e quakers, estabelecendo aqui uma realidade muito aberta, incentivando a educação formal e com a construção de várias universidades, como a Universidade de Harvard, por exemplo. As universidades, elas cumprem um papel privilegiado na difusão das ideias liberais, tanto nas 13 colônias como na América Espanhola. No caso da América Espanhola, o fator do catolicismo acaba tendo um papel mais importante. Então, a presença de uma monarquia absolutista católica na América Espanhola vai significar também um maior controle sobre as ideias produzidas aqui, uma maior censura nos livros escritos aqui, uma maior dificuldade para a circulação dessas ideias, mas essa dificuldade não impede de fato que essas ideias circulem. O Abade Rainal, com o livro dele A História das Duas Índias, que é um manifesto liberal contra a dominação colonial e a favor das liberdades individuais, vai ser uma obra extremamente popular e você vai ter figuras aí como Mariano Moreno, por exemplo, na região do Prata, que vai liderar processos de independência naquela região, fortemente inspirados por essas ideias liberais. Então, nas 13 colônias, a gente vai ter esse fator do protestantismo, particularmente dos puritanos e dos quakers, aí com destaque, por exemplo, a colônia da Pensilvânia, formada ali pelo William Penn, que era um puritano, que vai ter que vão ser espaços muito importantes na divulgação dessas ideias liberais, não à toa espaços que contam com universidades, com esse processo ativo de produção de ideias, de livre pensar e de pensar crítico na colônia. E na América Espanhola, um cenário com maiores dificuldades, com maior censura, mas também um cenário que conta com algumas universidades e que vai conseguir driblar esses obstáculos em favor da difusão das ideias liberais e que também vai ser território de processos de independência desencadeados aí nos anos seguintes. Beleza? Pessoal, a matéria da prova é basicamente isso.
Confiram a nossa lista de revisão dessa semana, que vai estar disponível na sala de aula virtual na segunda-feira e no blog da escola, e no nosso plantão ao vivo na quarta-feira às 9 horas da manhã. Fiquem bem, lavem bem as mãos, tenham uma boa prova, estudem e fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. A gente se vê. Valeu!